Alô, Revenda Mineira, tudo bem com vocês? No ar, mais um podcast do Minas Petro, o A Voz da Revenda, onde o revendedor mineiro tem voz e é ouvido. Vocês devem ter visto em nossas redes sociais e no site que o sindicato lançou o Escola 360, projeto que tem a intenção de capacitar frentistas, gerentes de pista, com o objetivo de diminuir a rotatividade no posto, mas acima de tudo, melhorar o atendimento da equipe e, consequentemente, aumentar as vendas do posto. Já aconteceram as primeiras aulas do Escola 360 e foi um sucesso absoluto, com salas cheias e nível de satisfação alto dos alunos. Hoje, nossa convidada é uma das professoras do projeto para desenvolver o gerente de pista, a Gleibe Ferreira, fundadora da Escola para Postos, a Escola Posto Nota 1000. O treinamento que ela irá ministrar será de gerenciamento da pista de abastecimento, onde tudo acontece no posto. É onde o cliente é atendido, o frentista é o reflexo do seu gerente. Se você quer aumentar as vendas, precisa desenvolver o seu gerente, beleza? A Gleibe, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Uma honra para a gente estar recebendo uma pessoa que é referência no setor de revenda. Me conta aqui, de forma resumida, o que é que não pode faltar em um bom gerente de pista? Guilherme, eu que agradeço ao convite do Minas Petro para fazer parte da Escola 360. A Escola 360, ele tem um olhar diferente e mostra como o Minas Petro está preparando o revendedor para o futuro. O cliente, ele volta ao posto. E se a gente tem uma equipe, uma revenda preparada para fazer esse atendimento, a gente tem, consequentemente, um crescimento. O frentista, ele é o posto. E ele é reflexo de como que ele é gerido, como é feita a sua gestão. Ele precisa dominar. Não pode faltar num gerente o domínio dos 3 P's. E o que seriam esses 3 P's? Pessoas, produtos e processos. Eu preciso dominar como eu faço a gestão, tanto do meu cliente interno, da minha equipe, das pessoas que trabalham e se interrelacionam ali dentro do posto, como o meu cliente externo, aquele que escolheu o posto para abastecer, que tomou a decisão de ir ali e escolher o seu posto para realizar o abastecimento. Mas eu também tenho que dominar todos os produtos que eu vendo ali na pista de abastecimento. Eu não estou falando só de controle de qualidade, não. Eu estou falando de como que acontece esse abastecimento e qual é a percepção de valor que o cliente tem quando ele vai ao posto. Além disso, eu tenho que ter processos que me garantam tanto a qualidade, o atendimento de normas, para que eu evite multas e que eu possa fortalecer a imagem do posto. Quando o gerente ele tem o domínio dos 3 P's, ele consegue gerenciar o posto de forma a garantir a fidelidade com o motorista. E qual é a maior dificuldade que o revendedor tem em treinar um funcionário para que ele seja um bom gerente? Guilherme, excelente pergunta. Quando a gente escolhe um gerente para o posto, a gente tem 2 formas de atrair essa pessoa para esse cargo que está vago. A primeira delas seria um recrutamento interno, escolhendo uma pessoa que faz parte do posto e que já conhece a cultura do posto, e aí eu faço uma promoção dele. Ele poderia ser o meu melhor frentista, a pessoa que mais vendia. As competências e habilidades que ele tem que ter como vendedor são diferentes da que ele precisa desenvolver para ser um bom gerente e, consequentemente, dominar os 3 P's. Quando ele é gerente, ele precisa ser um bom executor e se relacionar bem com pessoas, dominando toda a legislação que a gente precisa atender, até porque o posto ele é muito fiscalizado. A gente tem a Agência Nacional do Petróleo, Inmetro, Procon, Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria de Meio Ambiente Estadual. A gente precisa cumprir vários requisitos legais para estar em conformidade com a legislação e deixar o posto em dia com essa legislação. Mas além disso, ele tem que saber como influenciar minha equipe, para que ela consiga obter o resultado do posto, que é a venda de forma a fidelizar o motorista, garantindo a galonagem. Mas não é só a venda dos combustíveis líquidos que a gente tem ali, não. A gente tem a venda de outros produtos, fazer com que a equipe faça aquilo
que é necessário. Então, quando a gente promove esse frentista a gerente, a gente precisa desenvolver várias competências. E a maior dificuldade é que a gente não tem uma padronização. Cada um faz da forma que acredita que é correta. Só que a gente está falando que gestão, a gente está falando de uma gestão 3.0, que a gente precisa estar focado em pessoas, no produto e em processos. E a gente não tem nada escrito e desenhado para o revendedor. Então a maior dificuldade é não ter essas ferramentas com os pilares para atender todos os requisitos, de forma a esse gerente estar pronto a representar o posto e fazer com que a sua equipe tenha a cultura desejada ali na pista de abastecimento. Quando eu trago alguém que vem de fora, ele já traz algumas ferramentas daquilo que é conhecimento. Mas será que ele tem realmente todas as competências para assumir esse cargo? Consequentemente, eu vou ter que desenvolvê-lo também. Quando a gente tem esse pilar formado, a gente sabe como desenvolver. E as dificuldades que a gente pode encontrar no meio do caminho, a gente acaba suprindo com o quê? Com treinamento, de forma a trazer essas competências para o gerente que vai estar ali na pista de abastecimento. Existe um tempo certo para que o cara se torne um gerente ou ele pode ser um novato que se destaca? Guilherme, essa pergunta é bem interessante, né? Porque está falando o seguinte: quanto tempo que eu preciso ter para que um gerente ele se destaque, né? Para que um novato se destaque nessa nova posição. E aí há de se esperar que, assim como a gente faz um contrato de experiência, né, e a gente faz essa avaliação do contrato de experiência durante 90 dias, durante esse período ele precisa fazer algumas entregas. Então, se eu fizesse uma analogia, né, do frentista que está ali na pista de abastecimento e eu um contrato, e durante um período de 3 meses eu vou fazer a sua avaliação, né, periódica no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês, para uma pessoa que foi promovida, eu teria que fazer essa avaliação no mesmo período. Só que a gente olha que esse desenvolvimento, quando a pessoa ela não foi gerente anteriormente, ela teria um prazo de 3 meses para desenvolver algumas habilidades. Mas se destacar seria o quê? Eu falei para você inicialmente que a gente está falando de pessoas. Então, quais são os indicadores que eu, como gerente, preciso entregar para dizer que as pessoas que eu estou influenciando ali na pista de abastecimento estão entregando o resultado esperado do posto? Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o que é se destacar. Porque eu consigo avaliar no período, por exemplo, de experiência, como que está sendo essa evolução e desenvolvimento desses indicadores para que ele desenvolva, né, para que ele tenha essas competências ali na pista de abastecimento. Então eu estou falando o seguinte: esse gerente, ele sabe contratar, recrutar, acompanhar e treinar a equipe que está ali na pista de abastecimento para fazer com que eles tenham o resultado de vendas que a gente espera. Porque no posto que a gente espera é vender combustíveis e outros produtos. Só que eu também tenho que ter nesses 3 meses o domínio dos produtos que eu tenho ali na pista de abastecimento. E não é só o domínio quanto a controle de qualidade desse produto, mas também como que eu faço e treino a minha equipe para que a minha equipe saiba vender aquele produto, porque eu quero vender um produto específico, né? Gasolina, etanol, diesel, lubrificantes, aditivos. E esses produtos, o meu gerente precisa ter o domínio para que eu possa treinar a minha equipe e ela consiga fazer a venda ali na pista de abastecimento. Mas além disso, ele também tem que ter o domínio dos processos, que é o mais difícil. Ele precisa dominar todos os processos e principalmente trazer processos que tragam, né, a segurança durante todo o processo de recebimento, venda, guarda do produto que a gente está tendo ali na pista e principalmente recebimento de uma fiscalização. Então, se eu te falar que durante esse período de experiência, ele está no processo de desenvolvimento, que seriam os 3 meses no cargo, e mais 3 meses para verificar se ele está fazendo a entrega. Em todos os momentos,
eu sempre prezo para a gente fazer uma leitura dos indicadores para que o posto atinja a galonagem que ele precisa atingir, se relacionando com pessoas e atendendo aos requisitos que a gente precisa atender para garantir essa confiabilidade e respeito na hora de fazer a gestão do posto. Então, eu acredito que em aproximadamente 6 meses, você tendo bons indicadores, você consegue fazer com que esse gerente se destaque, sempre fazendo o acompanhamento daquilo que ele está, das atividades que ele está desenvolvendo ali na pista de abastecimento. O gerente obrigatoriamente tem que ser um cara querido da equipe para que todos o respeitem? Guilherme, essa é uma confusão que acontece, né? Quando a gente promove um frentista a gerente e ele não tem as suas competências desenvolvidas para ocupar esse cargo, ele acredita que para fazer as pessoas tomarem, terem uma ação, ele precisa ser querido. Mas, na verdade, ele precisa ser líder. E essa é uma responsabilidade como gestor. Quando ele muda de função, eu falo que ele tem 4 outras funções. Ele vai exercer o papel de gestor, de líder, de treinador e de mentor. E quando a gente fala em liderança, a gente tem que fazer com que a equipe seja impulsionada para a ação de vender. E só um líder consegue fazer isso. Eu tenho que contratar um frentista para que ele faça aquilo que a gente necessita, que é vender os produtos na pista de abastecimento de forma a fidelizar o motorista que escolheu o resultado. Mas para isso, eu preciso o quê? Monitorar o resultado. Eu preciso fazer o acompanhamento da minha equipe. E acompanhar não é bater. Acompanhar é identificar por que aquele frentista não conseguiu vender e treinar ele para que ele faça isso na pista de abastecimentos, conquistando os recursos que são necessários para que ele possa trabalhar bem junto com a sua equipe, garantindo que tudo aquilo que precisa para trabalhar de forma correta, o posto tem, com o menor custo possível, cuidando de cada funcionário, verificando que cada um deles precisa. Assim, eu não preciso ser querido. Assim, eu sou um líder e consigo executar aquilo que eu fui contratado, para que eu fui contratado, para que eu faça a gestão do posto de forma a garantir que a ação de venda seja executada com procedimentos de forma a fidelizar o motorista e que a única escolha do cliente seja o seu posto. Mas isso é reflexo de uma boa liderança. E quando eu falo, o frentista é o posto. O motorista não consegue diferenciar o frentista do posto. A cara do posto é o frentista, mas ele é reflexo de como ele é liderado pelo gerente que está fazendo a gestão ali do posto. Agleibe, muito obrigado pela sua participação e saiba que foi uma honra para o Minas Petro contar com uma profissional como você como parceira. Pessoal, o Escola 360 continua suas atividades e novas turmas irão abrir a agenda para que você capacite sua equipe, ok? Fique atento em nossos canais de comunicação. A gente se despede e mês que vem estamos de volta com a apresentação de Guilherme Barbosa e trabalhos técnicos de Marcelo Teixeira. Até a próxima, fui!